Como no Formiga Elétrica a gente está sempre falando de John Carpenter, hoje nós retornamos a esse assunto, mas de uma forma um tantinho mais aprofundada, porque nós vamos falar de uma das obras que deu origem a um dos grandes filmes do mestre. E para isso eu tenho como convidada especial a Natália, do Diário Macabro. Olá, então, hoje a obra que deu origem ao Enigma de Outro Mundo. Bom, nós temos um vídeo antigão aqui no canal sobre o filme O Enigma de Outro Mundo, onde nós comentamos brevemente sobre o texto original do John W. Campbell, que é o Who Goes There. Falamos de outras adaptações, né? Afinal de contas, o Enigma de Outro Mundo não é a única adaptação deste texto. E afinal de contas, se a gente for ver por esse lado, até o Expresso do Horror com o Christopher Lee e o Peter Cushing serve até como uma adaptação, assim, um pouco distante, mas ainda assim tem a ver com esse texto. E nós resolvemos falar aqui não especificamente do Who Goes There, mas do texto integral que saiu aqui, graças a uma iniciativa muito bacana aqui, Natália Scotuzzi, da editora Diário Macabro, que trouxe essa edição bacanérrima aqui para nós, que trata-se de, na verdade, não do Who Goes There, mas do Frozen Hell, que é esta versão integral, que foi encontrada até há relativamente pouco tempo pelo escritor e pesquisador Alec Nevalali, aonde ele descobriu que havia um prólogo, né, do Who Goes There, que adicionava um pouco mais de camadas a essa história, e é um pedaço de fato importantíssimo da literatura fantástica, da literatura de terror e tal. A edição é ótima. Quem viu o filme, né, já sabe mais ou menos o que esperar. São textos assim bastante próximos de um jeito ou de outro, mas eu vou deixar a mãe da matéria falar aqui. Natália, fala aí para nós aí como é que foi o processo dessa edição bacana aqui, o que que você acha do texto, tal, como é que rolou essa parada aqui? No Enigma de Outro Mundo, eu fui tanto editora quanto tradutora, né? Esse é um dos poucos livros da editora que eu mesma traduzi. E como que aconteceu, né? Quando a gente criou a editora, a gente já tinha algumas ideias de livros que a gente queria traduzir, e esse era um dos principais. Porque, gente, o filme é tão conhecido, é tão famoso, é tão bom, e tem outros filmes e tem outras coisas, e ninguém nunca tinha publicado no Brasil, né? Então a gente ficava assim, é uma oportunidade que a gente tem que agarrar. E o que aconteceu? Logo ali, quando a gente realmente foi atrás do livro, foi procurar os direitos, ele tinha acabado de sair essa versão do Frozen Hell, né? Então, todas essas décadas aí, todo mundo só conhecia o Who Goes There, que é uma versão enxuta, é uma versão editada, porque as revistas Pulp, lá no começo do século passado, eles queriam pôr vários contos por revista, eles queriam coisas rápidas, queriam coisas dinâmicas, então eles faziam esses cortes, né? Era super normal. Então, essa foi a versão que todo mundo conheceu por muito tempo. E como geralmente acontece, depois de anos, depois de você pesquisar o acervo do autor, você vê lá os papéis escritos à mão, a máquina, coisa que o autor nunca mostrou para ninguém, o que acontece? O pesquisador descobre que tem um material inédito ali, né? E foi o caso do Enigma. Então, ele tem toda essa parte introdutória, todos esses primeiros capítulos que foram totalmente cortados da versão do Who Goes There, que daí dessa vez foi publicado na íntegra, né? Lá nos Estados Unidos, o Frozen Hell, ele também saiu por meio de financiamento coletivo, né? Lá na Kickstarter. Então, a editora que lançou ele lançou dessa forma. Lá também é um texto que muita gente gosta, né? Todos os fãs do filme, pelo menos, e quem acompanha a ficção científica, terror, ficou muito animado lá, né? A campanha foi um sucesso. E quando eu entrei em contato com eles, fazia pouco tempo que a campanha tinha acabado, então era uma coisa muito recente, assim, muito fresca. Eu falei com eles me mandaram o PDF integral do texto, né, para a gente analisar, para usar para traduzir, e daí a gente fechou. É engraçado que foi o primeiro livro que a gente traduziu na editora, né, então foi a primeira vez que eu lidei com isso de direitos autorais, né, porque a gente já tinha publicado contos nas revistas, mas contos de domínio público, né. Então foi uma experiência interessante, a gente negociou algumas coisas, as ideias do livro, os valores, só que assim, eles demoravam muito para responder e ficou
conversado, mas não ficou nada confirmado, e daí, de repente, chegou um envelope em casa 2 meses depois que era o contrato, sabe? Então, aí, beleza, então a gente realmente conseguiu, sabe? Foi curioso. Então, daí a gente fez a tradução, eu traduzi, e assim, esse começo do livro foi um desafio para traduzir, né? Por quê? Por vários motivos, mas especialmente a questão dos termos científicos, né? Muitos termos científicos, muitas coisas específicas ali de cada área dos personagens, né? Porque cada personagem é de uma área diferente, né? São cientistas que lidam com coisas diferentes, físico, químico. E, então, esse foi um desafio, esse vocabulário. E outro vocabulário também que me deu um pouquinho de trabalho foi a questão da neve. Porque termos relacionados com neve, com frio, verbos de ações ali que podem acontecer na neve, tem muita coisa que não existe no Brasil. Porque a gente não tem neve aqui, então a gente não tem vocabulário para isso, né? Então também foi um desafio ali, até as coisas que eles comem ali na neve, né? Umas receitas diferentes lá, aquele pemmican, que é um negócio de gordura, né? Então foi divertido, assim, foi trabalhoso, foi bem trabalhoso, eu tive que pesquisar muito, entrar, assim, em sites, sei lá, um site de uma construtora para descobrir o nome de uma ferramenta que eles usam, sabe, para saber como traduzir. Então, foi bem trabalhoso, mas foi bem legal. Então, depois dessa parte inicial, daí o texto corre com mais leveza, né, aí já é a aventura mesmo que a gente conhece, porque o livro tem esse começo mais lento, até algumas pessoas deram uma estranhada, né? Quando a gente publicou, o pessoal fala, o começo é meio lento, tal, mas depois a história deslancha, que é o que acontece mesmo. Então, assim, foi um corte que até fez sentido, né, para a versão do Who Goes There, quando foi publicada lá no começo, mas é claro que todo mundo quer conhecer a versão integral, que tem seu valor também. Então, a gente lançou o livro em 2018, né? Até hoje é um dos livros que a gente mais vende. E uma coisa curiosa que a gente escolheu, por causa do filme do Carpenter, porque eu e o Pedro, que é meu sócio na editora, nós somos muito fãs dele, né? E a gente tinha essa ideia, esse projeto de publicar livros que tenham inspirado os filmes do Carpenter. Então, esse foi o primeiro, e a gente lançou também A Cidade dos Amaldiçoados, né? Do John Wyndham. Então, a gente conseguiu esses dois. Infelizmente, até o momento, a gente não conseguiu direitos nem o contato de outras obras. Por exemplo, do They Live, o autor ainda está vivo, acho que ele tem 90 anos, o autor do conto que originou, né, que é 8 O'Clock in the Morning, o nome do conto, mas assim, foi impossível falar com ele. Assim, esse é um que a gente, infelizmente, teve que descartar, a gente tentou de todo jeito, se até carta para o cara lá na Califórnia a gente mandou, porque o filho dele falou, ele não usa e-mail, esse é o endereço do meu pai, manda uma carta. Mandei carta, não teve resposta, então assim, a gente tentou de tudo, né? A gente gostaria de publicar outros, né, se tiver oportunidade, mas por enquanto a gente não conseguiu. O Christine, por exemplo, já é publicado no Brasil por outra editora, então não tinha como. Vampiros é um que eu queria muito publicar, só que eu não consegui de jeito nenhum achar contato de agente, herdeiros de nada, então esse foi um que talvez a gente um dia ainda consiga, se a gente conseguir esse contato, né? Mas essa aí era uma das ideias iniciais, até mesmo quando a gente criou a editora, né? Então, o Enigma foi aí o nosso pontapé e foi um sucesso. Né? Muita gente fala, eu acho que é uma má interpretação, né, que o Enigma de Outro Mundo é uma adaptação não oficial de Nas Montanhas da Loucura do Lovecraft, né? O que Uhum. não faz o menor sentido, porque você já tem a base literária aqui no Who Goes There, que já é um texto que não era a primeira vez que estava sendo adaptado e tudo mais, tem inúmeras variações por aí. E assim, só que o prólogo que forma o Frozen Hell, de uma forma até irônica, acaba aproximando esse material original do Nas Montanhas da Loucura por conta desse rigor técnico, né? Eu não sei se você tem essa Uhum. mesma impressão que eu, mas é o que eu Sim. sinto, né? Uhum. Sim, isso é um assunto muito curioso, porque assim, quem não conhece muito da história por detrás do filme, conhece ali um pouco do que é Lovecraft, conhece o filme, de cara, geralmente a pessoa fala, nossa, é adaptação de Lovecraft, ou é um filme muito Lovecraftiano, né? Tem sempre assim nas listas de filmes Lovecraftianos, tá lá, o Enigma. Tá errado, mas não dá para falar que é uma adaptação do Lovecraft, né?
Porque que aconteceu? O Lovecraft publicou nas Montanhas da Loucura o Campbell, ele era editor da revista que o Lovecraft publicava, e depois de alguns anos ele publicou o Who Goes There. Então, assim, é meio óbvio que ele leu nas Montanhas da Loucura e se inspirou para fazer uma história ali parecida. Tem comprovação disso? Não tem. Não tem em nenhum lugar o Campbell falando que leu ou que se inspirou nem nada do tipo. Mas a referência é bem óbvia, né? A gente está ali no mesmo contexto, a mesma questão dos cientistas, a mesma questão ali do terror cósmico, né? De que tem uma coisa presa nesse continente, está aí preso, está isolado, e se sair para o mundo por culpa nossa, já era a humanidade. Então, assim, é tudo muito parecido, né? O conceito em si é muito parecido, apesar de dos meios e dos personagens e tudo mais serem diferentes. Então, é bem é, compreensível que as pessoas achem que é uma adaptação de Lovecraft, né? Mas eu acho que assim, é bom saber que, na verdade, é uma adaptação muito fiel desse livro, né? Então, assim, tem a inspiração do Carpenter para fazer algumas coisas ali com uma cara mais Lovecraftiana, com tentáculos e tal, sim, mas a história em si é Campbell. Não é uma história de Lovecraft. Tem ali as referências, mas é uma história de Lovecraft. Eu acho que está na hora de todo mundo saber disso, né? Não é uma história de Lovecraft, mas está na hora de todo mundo saber, né? Ninguém conhece muito Campbell no Brasil, né? Não, eu acho que não tem mais nada dele publicado além do nosso livro, mas nosso livro já está rolando aí faz uns anos. Até hoje as pessoas perguntam: esse livro foi inspirado no filme ou o filme que foi feito com base no livro? Não, né? Então, o livro já existia há décadas, e o pessoal não sabe mesmo. Mas é uma informação muito relevante, porque daí o pessoal acaba se enganando, né? Achando que é simplesmente Lovecraft. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, né, quando eu pus as mãos nessa edição, é essa preocupação de incluir ilustrações, né, de cada personagem e tudo mais, que eu acho um apêndice maravilhoso, né? Porque quem pega esse livro, tal, eventualmente por estar lidando aí com um meio que não é de imagens, né, e você tem esse bate-bola entre personagens aqui, cada um faz uma coisa e tal. Muitas vezes fica difícil você lembrar pelo nome, né? E essa galeria de ilustrações no final, ela, pelo menos para mim, me deu a impressão que serve como um suporte fantástico para quem tá precisando se posicionar na história, em algum momento achou que, sei lá, porque os escritores dessa época eles tinham muitos problemas assim de muitas vezes é uma ideia maravilhosa, mas a escrita, a forma literária, ela não é a mais bem acabada, né? Então muitas vezes a gente pira num autor, né, desses contemporâneos aqui, por conta muito mais dos seus conceitos do que pela habilidade dele de concatenar uma narrativa. Quando rolou essa ideia da galeria de personagens feita aqui por um ilustrador brasileiro, foi isso que vocês tinham em mente? Tipo, trazer um tipo de suporte para o leitor meio que se posicionar na hora que ele ficasse perdido? Foi exatamente isso. A gente pode apontar essa questão de muitos personagens até como um defeito aí do texto, né? Uhum. Porque isso aqui é um conto, no máximo uma novela, essa versão do Frozen Hell. E você, por tanto personagem, geralmente você tem poucos personagens num conto, né? É uns dois, três ali que estão envolvidos com a ação e pronto. Quando você tem muito personagem, geralmente você escreve um romance, que daí você desenvolve esses personagens, o leitor conhece melhor esses personagens. E aqui a gente não tem isso, a gente tem lá a equipe com vários personagens e cada um aparece só um pouquinho. Então, até quando eu estava traduzindo, eu identifiquei que isso era uma dificuldade para a leitura, eu até fiz meio que um glossário para mim mesma, conforme eu ia traduzindo, para eu lembrar quem era o personagem, né, para ver ali, juntar as características porque é bem espalhado, assim, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando o livro estava ali na campanha, eu acredito que a gente teve essa ideia durante a campanha, não lembro agora, mas na questão das metas estendidas, né? Ele entrou com uma meta estendida, o que a gente pode fazer? Essa galeria, pensei que seria uma coisa muito interessante, porque eu acho que eu até me inspirei no Laranja Mecânica, né? Que Laranja Mecânica tem um vocabulário próprio e no fim do livro tem um glossário, né? Eu lembro que quando eu li, assim, pelo menos os primeiros capítulos, toda hora você tem que ir lá no fundo, ver o que é a palavra e depois você acostuma. Então eu pensei em alguma coisa assim, para ter as referências lá no fundo
para o leitor poder ver, poder criar ali um rosto para o personagem para poder fazer alguma associação. Então a gente fechou com esse ilustrador, que é o Thiago Mota, ele já tinha feito capa de livro para a gente. E a gente queria, assim, nesse estilo meio esboço, né, feito à mão, para ser só uma representação mesmo, para dar uma identificada ali em cada um mesmo. Então a gente fez de todos esses personagens, né? Agora no momento eu nem lembro quantos são, mas tentando pegar assim, as características principais deles, né? Não sei se dá para ver aqui, ó, mas são todos no estilo de rascunho mesmo, e a gente colocou o nome e a profissão para ficar tudo bem claro, né? Eu gosto de coisa bem sistematizada, assim, coisas que facilitem o entendimento. Então a gente colocou, né? Bem físico, Clark, cuidador de cães, Paulo, meteorologista. Então, para facilitar, eu acho que realmente ajudou, né? E a edição, para quem não foi atrás, né, também conta que para quem ainda tá na dúvida, né, se tudo que a gente falou aqui não foi atrativo o suficiente para correr atrás, aliás, vou deixar o link da Diário Macabro para você adquirir o livro se você está assistindo aí e ficou afim. Ainda tem um pós-fácil do professor Alexander do Fantástico Cursos, né, que é um dos caras que mais manja do assunto aqui no Brasil, né? Qualquer assunto que você propor para ele, ele vai fazer uma pesquisa muito a fundo e vai trazer assim todas as informações para você, né? Então a gente combinou ali, né? O nome do texto dele é Polpas de Sangue, Show e Bourbon. Então ele fala ali do contexto das revistas pulp, né? Como que, da onde que surgiu esse texto, em qual contexto, o que estava acontecendo ali. Então foi um texto que enriqueceu bastante o livro, né? Porque o prefácio do livro ali é mais para contextualizar a obra, né? Mais ou menos retomando um pouquinho essa história da descoberta do Frozen Hell. Então a gente achou legal colocar esse pós-fácil para quem gosta de conhecer mais a fundo ali, né? O contexto em que a obra surgiu e daí resultou nesse texto que ficou riquíssimo, né? Bom, Natália, fala pra gente aí, como é que a galera que se interessou aqui nunca tinha ouvido falar da Diário Macabro, como é que chegam até vocês, redes sociais, site, endereços aí? Pode fazer seu jabazinho, por favor. Tem o nosso site, lá no site tem as novidades, tem nosso catálogo, que é diariomacabro.com.br. A rede social que a gente é mais ativo é o Instagram, mas também o Facebook, são essas duas redes que a gente trabalha, então nos dois é editora Diário Macabro. A gente posta sempre as novidades, sempre os editais, então, por exemplo, para quem escreve, a gente está com o edital aberto no momento, que é O Reimaginado. Então, cada autor tem que pegar um conto do Poe e fazer uma releitura. A gente já fez isso com o Lovecraft Reimaginado, que agora está na segunda edição, né? Foi um sucesso. Então, a gente quis estender para outros autores, então agora é a vez do Poe. Então, o pessoal está mandando, a gente já recebeu mais de 70 contos, então vai ser aí uma avaliação bem trabalhosinha. Então, a gente está com esse edital aberto, a gente está aí com alguns lançamentos, a gente vai começar a pré-venda. Acredito que semana que vem, aí no máximo aí no finzinho de janeiro, a gente vai começar a pré-venda de um livro do William Hope Hodgson. A gente já tem outras coisas publicadas nele, né? A Casa do Limiar é um livro que o pessoal gosta muito, que é uma das obras principais dele. E agora a gente vai lançar uma coleção de livros pocket. E o primeiro desses livros vai ser esse conto dele que se chama O Porco. Então, é uma história de terror cósmico, é uma história muito boa, então a gente decidiu começar por ela. E aí a gente vai começar a pré-venda agora no final de janeiro, logo mais a gente vai ter o edital da Diário Macabro número 9, então a gente está com vários planos para esse ano. Então é só seguir a gente ali no Instagram, no Facebook, que a gente posta todas as novidades, tem e-mail, editora.diariomacabro@gmail.com, para quem tiver dúvidas sobre o edital, sobre os lançamentos, também pode mandar. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, mas acho que é sempre bom deixar claro, a gente não está analisando originais, romances ou livros próprios no momento. Esse ano a gente não tem planos, é só as nossas antologias mesmo, porque muito autor procura, né? Mas é uma coisa que a gente aí não consegue se dedicar a analisar. Então é isso, a gente está aí já faz alguns anos agora lançando esses livros, né? Ano passado, no outro a gente deu uma desacelerada. Agora eu estou no último ano do doutorado, então eu tenho que terminar de escrever minha tese, mas a gente está com bastante plano para esse ano, então eu vou ter que conciliar tudo aí. E é isso, vai ter bastante novidade esse ano. Para vocês que estão nos assistindo aí, é fã do filme do Carpenter, tá? É fã de terror, gosta aí dessa fase clássica aí que deu origem a tantos nomes
foda aí do segmento e tal. Não conhecia o Frozen Hell, que aqui saiu com o título, com o mesmo título do filme. Dá uma olhada aí, novamente o recadinho, o link para compra tá aí na descrição do vídeo. Deixarei também o link para o texto que foi feito em 2020 sobre essa edição aqui. E é isso. A gente agradece demais a presença da Natália aqui para falar desse pilar aqui da literatura fantástica, assim, uma edição maravilhosa. Já estava recomendando há muito tempo, mas agora a gente teve a oportunidade de bater um papinho aqui no Formiga na Tela sobre esse livro. Eu que agradeço o convite, sempre legal falar sobre as coisas que eu produzo, eu gosto muito, então estou sempre à disposição. E obrigada aí quem assistiu, quem gostou, se interessou pelo livro, está lá na nossa loja virtual. Valeu, pessoal. Esse foi o programa dedicado ao Enigma de Outro Mundo, o livro lançado pela Diário Macabro, de autoria do grande John W. Campbell. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora, não esqueça de ativar o sininho, comenta o vídeo, compartilha, ajuda aqui a manter o canal, a expandir aí nosso público. Não esqueça também que a gente está nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica, e que o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada lá, tem programa de recompensas, é muito bacana. Todos os apoiadores têm várias vantagens, entre elas um grupo exclusivo no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, sorteios, descontos nas nossas workshops mensais. E é isso, a gente se despede aqui, falou! Ixi, Natália, você travou?